Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série devocional, hoje no livro de Ezequiel, no capítulo 12. Vamos continuar esta aventura do profeta Ezequiel em contar aqui a profecia para todo o povo, um povo rebelde, de coração obstinado, endurecido. Eles não entendiam muito bem o que estava acontecendo, então Ezequiel precisou fazer aqui um teatro, mostrar para todo o povo o que iria acontecer conforme Deus estava descrevendo. Vamos ler o que diz o capítulo 12. Versículo 1. Veio a mim esta palavra do Senhor: Filho do homem, você vive no meio de uma nação rebelde. Eles têm olhos para ver, mas não veem, e ouvidos para ouvir, mas não ouvem, pois são uma nação rebelde. Portanto, filho do homem, arrume sua bagagem para o exílio, e durante o dia, à vista de todos, parta e vá para outro lugar. Talvez eles compreendam, embora sejam uma nação rebelde. Durante o dia, sem fugir aos olhares do povo, leve para fora os seus pertences arrumados para o exílio. À tarde, saia como aqueles que vão para o exílio, e que os outros vejam fazer isso. Enquanto eles o observam, faça um buraco no muro e passe a sua bagagem através dele. Ponha-a nos ombros, enquanto o povo estiver observando, e carregue-a ao entardecer. Cubra o rosto para que você não possa ver nada do país, pois eu fiz de você um sinal para a nação de Israel. Então eu fiz o que me foi ordenado. Durante o dia, levei para fora as minhas coisas arrumadas para o exílio. Depois, à tarde, fiz com as mãos um buraco no muro. Ao entardecer, saí com a minha bagagem, carregando-a nos ombros à vista de todos. De manhã recebi esta palavra do Senhor: Filho do homem, acaso aquela nação rebelde de Israel não lhe perguntou o que você está fazendo? Diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, esta advertência diz respeito ao príncipe de Jerusalém e a toda a nação de Israel que está ali. Diga-lhes, eu sou um sinal para vocês, como eu fiz, assim lhes será feito. Eles irão para o exílio como prisioneiros. O príncipe deles porá sua bagagem nos ombros ao entardecer e sairá por um buraco que será escavado no muro para ele passar. Ele cobrirá o rosto para que não possa ver nada do país. Estenderei a minha rede para ele, e ele será apanhado em meu laço. Eu o trarei para a Babilônia, terra dos caldeus, mas ele não haverá, e ali morrerá. Espalharei aos ventos todos os que estão ao seu redor, os seus oficiais e todas as suas tropas, e os perseguirei com a espada em punho. Eles saberão que eu sou o Senhor quando eu os dispersar entre as nações e os espalhar pelas terras. Mas pouparei uns poucos deles da espada, da fome e da peste, para que nas nações aonde forem contem todas as suas práticas repugnantes. Então saberão que eu sou o Senhor. Esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem. Trema enquanto come a sua comida e fique arrepiado de medo enquanto bebe sua água. Diga ao povo do país, assim diz o Senhor, o soberano, acerca daqueles que vivem em Jerusalém e em Israel. Eles comerão a sua comida com ansiedade e beberão a sua água desesperados, pois tudo o que existe em sua terra dela será arrancado por causa da violência de todos os que ali vivem. As cidades habitadas serão arrasadas e a terra ficará abandonada. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. O Senhor me falou: Filho do homem, que provérbio é este que vocês têm em Israel? Os dias passam e todas as visões dão em nada? Diga-lhes, pois, assim diz o soberano Senhor: darei fim a esse provérbio e não mais será citado em Israel. Diga-lhes, estão chegando os dias em que toda visão se cumprirá, pois não haverá mais visões falsas ou adivinhações bajuladoras entre o povo de Israel. Mas eu, o Senhor, falarei o que eu quiser, e isso se cumprirá sem demora, pois em seus dias, ó nação rebelde, cumprirei tudo o que eu disser. Palavra do soberano, o Senhor. Veio a mim esta palavra do Senhor, filho do homem, a nação de Israel está dizendo: a visão que ele vê é para daqui a muitos anos, e ele profetiza sobre o futuro distante. Pois diga a eles, assim diz o soberano, o Senhor: nenhuma de minhas palavras sofrerá mais demora, tudo o que eu disser se cumprirá. Palavra do soberano, o Senhor. Meus queridos, nós vemos aqui Deus irado com o povo de Israel,
ele qualifica o povo como uma nação rebelde, como uma nação obstinada. Nós vemos isso já nos capítulos anteriores, que Deus já classifica o povo de Israel dessa forma, e por isso eles estavam com os seus corações endurecidos, impedidos de entender a profecia dada pelo profeta Ezequiel ao povo. Deus entrega essa profecia, usa o profeta para entregar essa profecia, mas o povo não estava entendendo nada. E neste caso aqui, no capítulo 12, Ezequiel ele faz isso de uma forma teatral. Ele recebe essa ordem de Deus para que ele arrume as coisas e saia da cidade como se fosse para o exílio. Afinal, ele estava agora aqui em Jerusalém e ele sairia como se fosse preso para o exílio. Então ele arruma todas as suas coisas, a sua bagagem, deixa tudo pronto, cava um buraco na parede, nos muros da cidade para que ele passe por ali, e aí depois vem a explicação que o próprio Deus entregou essa profecia a Ezequiel e explicou também a profecia. Tudo isso aconteceria em poucos dias. O príncipe de Jerusalém, ou seja, aquele que estava no comando da cidade naquele momento, ele seria levado como preso de guerra, prisioneiro de guerra, para o cativeiro, para o exílio lá na Babilônia. E isso tudo não demoraria a acontecer. Havia um provérbio, um ditado popular que dizia: o povo profetiza, os profetas trazem aqui profecia e tudo isso dá em nada, tudo acaba em pizza. E essa profecia então seria cumprida. Deus diz assim: olha, não vou mais deixar que o povo fale isso. Toda essa profecia que eu estou entregando agora se cumprirá muito brevemente. Deus, irado, manda Ezequiel levar essa mensagem para o povo, que a profecia seria cumprida imediatamente. Toda a ira de Deus é despejada sobre aquele povo. E também diz para o profeta comer a sua comida tremendo, beber a água tremendo, assim, ansioso e desesperado. Isso porque o povo ficaria dessa forma quando tudo isso acontecesse. Veja que o povo tem um coração duro, um coração que é difícil de entender, e Deus precisou fazer com que o profeta desenhasse ali de forma teatral, representasse aquilo que aconteceria. Bom, o que nós podemos aprender com tudo isso que nós vemos nesse texto? Eu fiquei refletindo que às vezes a gente ora a Deus, às vezes a gente pede a Deus um sinal miraculoso ou pede para que Ele fale algo extraordinário para nós, e Deus às vezes fala conosco, usa profetas, usa pessoas do nosso convívio, usa o pastor da igreja, usa o nosso líder para falar conosco, mas a gente não entende. E às vezes Deus precisa desenhar para a gente também. Às vezes Deus precisa colocar aqui de forma teatral para que a gente entenda. E às vezes a gente ainda não entende por causa do nosso coração endurecido, por causa dos nossos ouvidos que estão tapados. Enfim, várias são as circunstâncias que nos impedem de ouvir a voz de Deus e de entender aquilo que Deus quer falar conosco. Eu quero te desafiar a ouvir a voz de Deus de uma forma completa. Para isso, nós precisamos desenvolver a intimidade. Não tem como ouvir a Deus sem estar próximo a Ele. Deus fala conosco, é verdade, onde nós estivermos, mas nós precisamos sim nos aproximarmos, porque quando nós estamos mais próximos de Deus, nós vamos estar mais suscetíveis a ouvir a sua voz, e Ele falará conosco. Esse é o desafio para hoje, esse é o desafio para as nossas vidas, que nós possamos caminhar em direção ao nosso Deus, num caminho de intimidade, num caminho que nos leva para mais próximos do Senhor, e que nós possamos ouvir a voz dele, que não precise nenhum profeta desenhar para a gente aquilo que a gente não está compreendendo, mas que nós tenhamos esse entendimento de forma direta e completa da parte do próprio Deus para conosco. Amém? Vamos orar? Deus, fala conosco, Senhor. Fala comigo, fala com os meus irmãos que estão assistindo a este devocional, que Deus, o Senhor, nos ensine a ouvir cada vez mais a sua voz e que nós possamos entender, compreender qual é a sua vontade para as nossas vidas, que nós cresçamos neste propósito e que sejamos
plenamente edificados por tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém! Deus abençoe. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e de se inscrever no nosso canal para ficar por dentro das novidades, tá certo? Um forte abraço, até amanhã, se Deus quiser. E tchau. Tamo junto.